gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês de 5 regras que o inglês britânico tem em relação à pronúncia que faz ele soar tão diferente do inglês americano. Mesmo se você esteja indo pra Inglaterra, se você tem um sotaque americano, ou se você tem um sotaque australiano, tá tudo certo. Se o seu inglês mistura com o sotaque do seu país, também tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco com esse estigma de que o inglês, para ele estar certo, ele tem que ser a pronúncia 100% correta do nativo. E não é verdade. Você ainda pode falar inglês da forma correta e ter o seu sotaque do seu país. Não é porque você tem o sotaque do país onde você nasceu e cresceu que significa que você não saiba inglês ou que você saiba menos do que uma pessoa que fala que nem um nativo. Então a gente precisa de quebrar um pouco esse estigma. Geralmente quando a gente vai aprender o inglês com a pronúncia britânica, geralmente o que a gente leva em consideração é o RP, que chama Received Pronunciation, que é um inglês conhecido mais como padrão. Porém o erro entra quando as pessoas falam que o Received Pronunciation é o inglês da rainha, porque não é. Esse Received Pronunciation, ele foi criado principalmente para tentar unificar um pouco o inglês e criar um inglês padronizado. Porque o que acontecia na Inglaterra é que cada pessoa falava um inglês diferente de acordo com a classe social dela e de acordo com a região. Então, o inglês tinha muitas ramificações diferentes, então a pronúncia mudava muito de região que você estava, da pessoa que você conversa, dependendo da classe social que essa pessoa está. E o uso desses tipos de pronúncias diferentes agia como uma forma de separar as pessoas socialmente. Então, uma pessoa que teve uma educação de ponta iria falar de uma determinada maneira para mostrar a classe social que ela estava e, de certa forma, ostentar e explanar isso para a sociedade que ela pertencia a determinada classe. E o RP ele foi criado mais para unificar isso e ter uma ideia de que é o inglês padrão. Então, quando se fala que a rainha da Inglaterra fala o RP, não é certo, porque a forma que ela fala mostra muito bem a classe social que ela tá, no caso ela é a rainha da Inglaterra, ela tá no posto mais alto. A forma que ela pronuncia as palavras tá ali para manifestar a posição que ela ocupa na sociedade. E assim, não que pra gente de fora as pronúncias sejam completamente diferentes, elas são similares, sim. Você consegue observar que todas elas são em inglês britânico, que não tem muito a ver com o americano, mas elas são diferentes, você consegue perceber em certas palavras. Geralmente o RP hoje, quando você pega na Inglaterra, geralmente quem fala ele são as pessoas de classe média, que tiveram educação. Realmente quem tem esse inglês da rainha são as pessoas que frequentaram Oxford, Cambridge, as pessoas que desde a juventude frequentaram os melhores colégios, que foram para Eton. Eton é um dos colégios mais assim famosinhos da Inglaterra, só a elite e a realeza vai para lá. Então, esse inglês mais parecido com a da rainha, você vai achar, por exemplo, Boris Johnson falando, todas as pessoas muito ricas. Obviamente, tem algumas pessoas que saem um pouco desse padrão, por exemplo, Freddie Mercury, ele tem uma mistura no inglês dele, que tem algumas palavras que ele fala de uma forma muito posh. Se vocês quiserem saber mais informações sobre esse RP, o inglês da rainha, tem vários vídeos no YouTube, inclusive eu vou colocar um card aqui em cima com um dos vídeos que eu assisti, que eu achei super útil. É super interessante, assim, se você tem tempo pra assistir, isso é uma coisa do seu interesse, mas obviamente você não precisa disso pra aprender inglês. Isso é só uma coisa bem minuciosa mesmo. Então, começando, uma das primeiras diferenças é o som do O. Não é a maior diferença de todas, mas querendo ou não faz diferença. Então se você pegar uma pessoa, por exemplo, a Kim Kardashian, você pega a palavra pensei, ela vai falar I thought. Mas um britânico, no caso, ele fecharia esse O e ele falaria I thought. E ele fala com a boca redonda. No início, se você tá tentando aprender a fazer isso, é vergonhoso, é estranho, vai soar estranho, mas depois você pega o ritmo, ou se você não pegar também tá tudo certo, porque você não tem que falar assim, você tem que falar do jeito correto, mas que seja mais fácil pra você. A segunda regra é que no inglês britânico eles têm uma tendência de falar o T muito forte. Não é em todas as regiões que eles vão falar todos os T's da palavra, geralmente eles não falam todos os T's da palavra. A única pessoa que realmente fala todos os T's é a rainha. Porque às vezes fica até estranho no dia a dia você usar todos os T's, fica até embolado a sua forma de falar. Mas quando eu digo usar o T, por exemplo, a palavra mais fácil de ilustrar isso é a palavra água. Nos Estados Unidos eles vão falar water, eles vão falar aquele T que parece mais um R. E na Inglaterra, no caso, eles vão fazer esse T muito mais forte, eles vão falar
water. E assim, eles enchem a boca mesmo pra falar. Agora, quando eles vão falar uma frase que tenha muitos T's e esses T's vão ficar embolados também, eles cortam. E é normal no dia a dia você cortar um pouco do T, porque senão fica muito certinho, fica até esquisito. Mas, por exemplo, quando eu digo cortar o T, isso é o que eles chamam de glottal T, que é você meio que deixar esse T mudo. Então, em vez de você falar water, você vai falar water. E você vai meio que tirar esse T. Em vez de você falar bottle, você vai falar bottle. Pra gente fica muito estranho. Obviamente eu não tô falando extremamente correto, eu não sou nativa. É o mais próximo que eu consegui chegar até hoje. E é mais ou menos assim que acontece esse corte do T. A palavra pequeno também, eles têm muita tendência de falar little, tipo cortar. Enfim, isso é uma coisa que se você fizer demais também vai ficar estranho. Estranho mesmo, eu já passei por esse momento de achar que era o certo e sair falando tudo assim. Tudo eu cortava e as pessoas às vezes ficavam meio assim, que fica estranho. Então, é bom você juntar um pouco dos dois aí, se você tá querendo chegar nesse efeito mais britânico no seu inglês. No caso da rainha, por exemplo, a palavra Christmas, ela falaria Christmas, ela falaria esse T aí também, então eles têm essa tendência muito de falar tudo muito certinho. A terceira regra que eu acho até um pouco difícil de colocar em prática, que eu não entendia quando eu chegava lá, é o fato deles fazerem um A com a garganta. E isso pra mim nunca fez muito sentido, mas por exemplo, a palavra obrigada, eles falariam thanks, tipo... Não sei explicar, mas com a garganta e meio que com o nariz fechado. Eles falariam thanks e não thanks com a parte da frente. Eles colocariam lá atrás da garganta pra falar. Ou a palavra I de adição, né? Em vez de falar and, eles falariam and. E pra nós que somos de fora, às vezes soa completamente estranho. Tanto que uma amiga minha, o nome dela é Marian, e eu falo Marian, mas não tá certo. Segundo ela, é Mary Ann. Mas eu não sei falar isso, tipo, não entra na minha cabeça que dá pra juntar Mary Ann, porque pra mim eu tenho que parar a pensar que eu tenho que fazer esse A e não parece que é uma palavra inteira, entendeu? Então esse aí é difícil de fazer em algumas circunstâncias. Não é todo A que é assim. Se você for falar a palavra falar, no caso no americano seria mais talk, e quando você vai pro britânico você vai falar talk. E é um A que tá ali, mas você vai fazer um som mais de O. Esse A não vai ter aquele uso da garganta que vai lá atrás, tipo and. Esse A vai ser mais um O, talk. E esse A mais com um som de O entra como a nossa quarta regra. Então tem determinados casos que você não vai usar esse som da garganta, mas você vai usar um som mais de O quando você for falar a letra A. A última regra é a questão do R, que vocês já devem ter percebido. Eles têm uma tendência a não falar muito o som do R. Não é igual o T, que eles cortam e eles fazem aquele glottal T que eu expliquei, que é como se eles mutassem o T e falassem só e fizessem só uma pausa e voltassem a falar a palavra. No caso do R, eles vão falar o R sim, mas ele vai ter um som e uma forma de fazer ele com a boca completamente diferente do que você vai fazer nos Estados Unidos, por exemplo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos eles falariam algo tipo bird, e quando você chega na Inglaterra eles falam bird, eles falam aquele R que é tipo, é muito estranho explicar isso, mas por exemplo, cavalo, você falaria horse, horse no americano com o R com a língua. E no britânico você tem que soltar e deixar, tipo, bastante ar passar pela sua boca, você falar hose. Por exemplo, a palavra jar também. No americano você falaria jar, lá você falaria jaw. Doutor, doctor, doctor. Então você faz um R que é um pouco alongado, mas você não tem que enrolar muito ele pra fazer. E por último, um detalhe. Pra você conseguir colocar isso em prática, você tem que se soltar. E vai soar muitas vezes errado e estranho. E eu passei por isso e eu ainda passei por isso praticando no dia a dia. Então eu passava muita vergonha. Eu falava muita coisa errada, eu exagerava muitas vezes. Mas é importante você soltar a voz. E assim, imagina que você é da realeza, imagina que você tá lá. Vai tentar copiar uma cantora que você gosta, uma atriz que você gosta. A Hermione, por exemplo, de Harry Potter, ela tem um inglês muito bonito e muito certinho, então ela talvez seja uma boa opção. A Dua Lipa tem um inglês mais normal de dia a dia, eu acho, assim. Você pode tentar ela, Millie Bobby Brown, tem muita gente legal, mas é importante você se soltar. O inglês britânico, ele é meio forte mesmo e vai soar estranho. Se você tá com medo de passar vergonha, faz em casa. Se você também não quiser aplicar isso no seu inglês e levar pro seu inglês, tá tudo bem, tá tudo certo. Você não precisa de falar com sotaque diferente, você pode falar com o sotaque que você quiser. Se você tem um inglês
mais americano, americano não, estadunidense, né? Eu já devo ter falado americano várias vezes, mas estadunidense, ou você tem um inglês mais na Inglaterra, ou mais na Austrália, tá tudo certo. Se você não quiser seguir nenhum desses parâmetros, assim, de sotaque, você pode misturar o que você quiser. Às vezes a gente tem essa tendência mesmo de querer chegar à pronúncia exata no lugar, até mesmo como uma forma de se sentir parte daquilo e não se sentir de fora. Mas faça assim o que te deixar confortável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil pra vocês. Se vocês querem mais conteúdos desse tipo, por favor, deixem nos comentários, manda mensagem lá no Instagram. Se por acaso você mandou e eu não te respondi, manda um oi, manda um ponto, que pode ser que eu esqueci ou a sua mensagem foi ficando pra baixo e eu nunca mais voltei lá pra ver. Deixa o like, se inscreve no canal que isso ajuda muito. E tchau!